câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Cuidar da saúde também é coisa de homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, portanto, é importante realizar uma consulta com um urologista. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce.
O exame deve ser realizado por todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Para homens com histórico familiar de câncer, é indicado receber acompanhamento mais cedo. Como que é a palavrinha mesmo? Como que é a palavra mágica? Hã? Vai ter rifa? Mais? Boa noite a todos. Daremos início à nossa sessão. Solicita ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães, Christopher Jamson da Silva, presente, Johnny Lima Tavares, Jeová da Silva Prado, Jaqueline Pereira Arimura, José Leriano Rodrigues de Souza, Lucas Lopes Ribeiro, Luci Duarte, Ney Luiz de Araújo Pereira, Rosenir Pereira, Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta, foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental ou nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres pares e passamos para a ordem do dia. Passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 081/2025. Requerimento número 81/2025. Requeremos, nos termos do artigo 219 do Regimento Interno desta Casa, a concessão de regime de urgência simples no seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Complementar 09/2025 e Projeto de Lei 111/2025, ambos de autoria do Executivo Municipal. Justificativa. A presente proposta observa-se que tratam de assuntos de extrema necessidade e benefício, merecendo sua deliberação. Constatando que não existe nenhum impedimento quanto às legalidades regimentais, constitucionais, viemos requerer a aprovação deste requerimento, que nada vem contrariar sua discussão e votação em regime de urgência simples. Plenário Milton Gomes Santana, 25 de novembro de 2025. Mesa diretora. Está em discussão o requerimento de número 081/2025. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 106/2025. Parecer 106/2025, Comissões, Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 111/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa, mediante prévia licitação, destinada à prestação de serviços públicos de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos no município de Ribas. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 111, de 29 de outubro de 2025. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente; Johnny Lima Tavares, PSB, membro; Jeová da Silva Prado, PP, presidente; Luci Duarte, PSD, vice-presidente; Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro. Está em discussão o parecer de número 106/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Consulto nobres pares se há necessidade de fazer a leitura do projeto de lei de número 111/2025, uma vez que já foi lido na sessão passada. Está em discussão o projeto de lei de número 111/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira e única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 112/2025. Parecer número 112/2025, Comissões, Finanças, Orçamentos e Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei complementar número 09/2025, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do município de Ribas do Rio Pardo e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 09, de 10 de novembro de 2025. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: vereadores José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente, a favor; Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente, contra; Johnny Lima Tavares, PSB, a favor; Jeová da Silva Prado, PP, presidente, a favor; Luci Duarte, PSD, vice-presidente, a favor; e Jaqueline Pereira Arimura, PT, relator e membro, contra. Está em discussão o parecer de número 112/2025. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por maioria de votos, o vereador Lucas contra e a vereadora Jaqueline contra. Projeto de lei de número 009/2025, de autoria do Executivo Municipal, já foi lido a semana passada. A necessidade de fazer a leitura novamente?
Está em discussão o projeto de lei de número 009/2025. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por maioria simples de voto, com voto ao contrário da vereadora Jaqueline e do vereador Lucas. Aprovado por maioria na única discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 116/2025, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 116/2025 inclui o inciso 5º no artigo 20 da Lei Municipal 686/2001. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Legislativa de Ribas de Rio Pardo e nobres vereadores, encaminha-se e apenso a esta mensagem o projeto de lei número 116, de 19 de novembro de 2025, cuja matéria trata da seguinte disposição: inclui o inciso 5º no artigo 20, Lei Municipal 686/2001. O presente projeto de lei tem por finalidade cumprir o dispositivo implementado através de emenda constitucional 103/2019, que inclui o parágrafo 14 ao artigo 37 da Constituição Federal com a seguinte redação: a aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Desta forma, o Estatuto do Servidor atualmente se encontra em descompasso com a Carta Magna, havendo urgente necessidade de adequação. A lógica do legislador federal considera que o sistema previdenciário é concedido para garantir sustento após o período de atividade laboral, uma vez que o servidor atinge condições para se aposentar e opta por fazê-lo, pressupõe-se que ele tem meios para seu sustento, fazendo o encerramento do vínculo efetivo ser uma consequência lógica do benefício previdenciário. Solicito a Vossa Excelência emprestar a sua valiosa colaboração no seu encaminhamento com urgência especial, dada a relevância da matéria mediante a irregularidade atual. Assina Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 079/2025, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Requerimento número 79/2025. A vereadora que esta subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ofício ao secretário municipal de Infraestrutura, senhor Jefferson Sandro Machado, solicitando informações e plano de ação acerca da cobertura dos pontos de transporte coletivo conhecido como Zerinho e prazos para sua implementação. Solicitamos as seguintes informações: qual é o plano de ação para a cobertura dos pontos do transporte coletivo Zerinho? 2. Quais são os prazos previstos para a implementação destas coberturas? 3. Existem recursos orçamentários já alocados para essa finalidade? 4. Quais são os critérios utilizados para a seleção de pontos que receberão as coberturas? A presente solicitação se faz necessário devido à importância do transporte coletivo para a população, especialmente para aqueles que dependem dele para seus deslocamentos diários. A cobertura dos pontos de ônibus é essencial para proporcionar conforto e proteção aos usuários, especialmente em dias de chuva ou sol intenso. Além disso, a implementação destas coberturas pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e para a valorização dos espaços públicos,
Diante do exposto, requer-se que o secretário municipal de Infraestrutura forneça as informações solicitadas, contribuindo para a transparência e acesso à informação de qualidade para a população. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão o requerimento da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com a vereadora Jaqueline. Agora sim. Boa noite a todos, nobres vereadores presentes, presidente. Esse requerimento se diz respeito à questão do transporte, né, público que nós temos em Ribas, o Zerinho, e que as pessoas estão nos cobrando, solicitando para que haja alguma ação em relação à cobertura desses lugares, porque muitas famílias, muitas crianças, idosos, gestantes, precisam desse transporte e, geralmente, elas ficam sob, né, o sol, esperando, aguardando no ponto do Zerinho, que o ponto é marcado ainda desde que começou esse transporte público em Ribas, apenas o local onde o Zerinho passa, mas não tem cobertura alguma. Em março desse ano, o vereador Jeová fez uma indicação, solicitando também um projeto, né, para que fosse feito esse estudo técnico, né, em relação ao Zerinho. E o nosso requerimento é para cobrar esse estudo, se já foi feito, como está o andamento disso, se há alguma licitação prevista, né, porque até o momento a gente sabe que não há, mas se tem alguma previsão para que esse material esteja na licitação, porque a população pede, né, a população cobra e cada pessoa cobra porque é contribuinte, são pessoas que dependem desse transporte público e muitas pessoas têm usado e reclamado também dessa questão do sol, que eu acho justo, né, a gente ter um transporte de qualidade, um local, né, limpo, seguro, coberto, para que as pessoas possam estar ali aguardando esse transporte. Nada mais, presidente. Continua em discussão o requerimento da vereadora Jaqueline. Palavra com o vereador Lucas. Nobres colegas, pares, população presente. Nobres colegas, pares, população presente. Tá a sua voz. Oi. Nobres pares, população presente e a todos que nos estão assistindo via internet. Só para colaborar com o requerimento da vereadora Jaqueline, que é uma indicação justa, um requerimento justo, que a gente vem cobrando há algum tempo. Hoje eu recebi uma foto do morador também cobrando a gente sobre alguns pontos são de esquinas. E aí não tem faixa de pedestre naquelas esquinas. E as crianças correm risco. E todas as crianças estão usando o Zerinho para ir para a escola. Né? Agora estão fazendo essa utilidade. E aí ele me mostrou foto com a preocupação. Inclusive eu falei para ele que eu ia dar uma resposta para ele hoje, que uma vereadora já tinha feito essa indicação. E também ter essa segurança na sinalização desses pontos. Né? Faixa de pedestre, porque como que você vai para um ponto de ônibus se não tem uma faixa de pedestre para você passar? Ainda mais crianças, e a gente sabe que a maioria das calçadas hoje em Ribas do Rio Pardo não tem calçada, né, são terra. Então fica uma preocupação dessas crianças que estão utilizando esse transporte público, que o intuito não era esse, mas no fim é o que está sendo usado, e eu acho que é muito digno as crianças estar tendo esse transporte, porque a cidade cresceu, e essa travessia da BR está cada vez mais perigosa, devido à falta do nosso semáforo e algum estudo sobre isso. Então, só para complementar a vereadora Jaqueline para o requerimento justo, e eu acredito que a gente precisa de uma resposta rápida sobre esse requerimento, uma resposta que traga solução, né, que não fica mais nos pedindo tempo para resolver um problema que já está aí desde quando foi instalado o Zerinho do nosso nobre vereador do Christopher, né, que fez esse projeto maravilhoso. Obrigado, somente. Continua em discussão o requerimento de 079, de autoria da vereadora Jaqueline. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 080/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues, PP. Mas
primeiro voto os requerimentos, depois as indicações. Tá? Requerimento número 80/2025. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Gestão de Governo, senhora Roseli Codognato, solicitando informações acerca da convocação dos candidatos aprovado no concurso público decorrente do edital 01/2023 para diversos cargos da administração municipal. Justificativa. O concurso público realizado pela Prefeitura Municipal foi divulgado em novembro de 2023. As provas realizadas em janeiro de 2024. Ocorre que, desde a homologação do concurso, o município não realizou a chamada de todos os cargos conforme a quantidade de vagas previstas no edital, o que é um direito daqueles que prestaram as provas e se classificaram dentro da quantidade de vagas disponíveis. Considerando que o concurso vigente vence em março de 2026 e ainda restam candidatos a serem convocados, solicito as seguintes informações. Relação dos candidatos aprovados no concurso edital 01/2023, que foram empossados com data de admissão, classificação e o respectivo cargo. 2. Os candidatos aprovados no concurso dentro das vagas previstas no edital serão convocados dentro do prazo de vigência do concurso. 3. Qual o cronograma para as próximas convocações detalhados por cargos. As informações servirão para análise e orientação de eventuais medidas para a proteção dos direitos daqueles que prestaram o concurso público e aguardam o seu direito à convocação. Gabinete do vereador José Liriano Rodrigues, PP. Está em discussão o requerimento de número 080/2025, de autoria do vereador José Liriano Rodrigues, PP. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador José Liriano. Senhoras e senhores, contato. Boa noite a todos. Fazendo esse requerimento para a gente tentar acertar o nível da conversa e melhorar a vida de quem está aguardando na fila do concurso. Será que tem? Vamos substituir e colocar um. Obrigado, Luiz. Senhores e senhoras vereadores, população que nos acompanha através das redes sociais e aqui no plenário da Câmara. Bom, esse requerimento visa a gente tentar harmonizar as informações e facilitar a vida de quem está aguardando na lista para ser chamado no concurso, né? Nós sabemos que desde março do ano retrasado já começaram as convocações, né? Vários cargos já foram chamados, mas nós sabemos que ainda cargos que foram previstos no edital, vagas que foram previstas nos editais ainda não foram chamadas em sua totalidade, né? O concurso, salvo engano, ele tem validade até março do ano que vem, os seus primeiros 2 anos. Nós não temos nenhuma posição oficial do município se ele vai prorrogar isso daí, mas é interessante que a Câmara, né, todos os vereadores acompanhem isso para que a gente garanta o direito dessas pessoas que fizeram, que prestaram o seu concurso, pagou inscrição, estudou para tal, para que elas tenham e sejam assistidas e sejam convocadas para os seus cargos. Nós temos aí várias situações de gargalos na administração pública, fonoaudiologia, fisioterapia, que nós precisamos convocar esses profissionais. São serviços importantes que a gente não pode adiar. Quem precisa de uma fisioterapia não pode aguardar, porque se passar aquele tempo de recuperação não adianta mais a pessoa tratar. E alguns outros gargalos também que nós já identificamos, todos aqui, através dos seus trabalhos, fiscalizações, tem acompanhado. Então, o nosso objetivo é fazer a administração peneirar essas informações para que a gente consiga, nesses meses finais de validade do concurso, acompanhar de perto para garantir o direito daquelas pessoas que aguardam
serem convocadas no concurso público e, com isso, a gente conseguir melhorar a entrega do serviço público da nossa cidade, principalmente na área da saúde, onde a gente conhece que existem alguns gargalos. Era o que tinha, presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador José Ileriano. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 260/2025, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação 260/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Infraestrutura Pública, senhor Jefferson Sandro Machado, que sejam adotadas as providências necessárias para a manutenção da estrada do Mimoso, que dá acesso à MS 040. Justificativa: a estrada do Mimoso, via utilizada diariamente por moradores da zona rural, trabalhadores da região, encontra-se em condições inadequadas de trafegabilidade. Usuários relatam dificuldades para circular, sobretudo em dias chuvosos, devido à formação de buracos, de desníveis e trechos com erosão. E região mais afetada são próximas às fazendas Rainha da Paz, Fazenda Cachoeira Branca e Fazenda Santa Rosa e Fazenda Taquigava. A manutenção da referida estrada é essencial para garantir segurança, mobilidade e acesso adequado ao trajeto que leva a MS 040, importante rota para o deslocamento para atividades produtivas, transporte escolar e serviço de saúde. Assim, considerando o clamor da população, que depende diariamente da via, solicita-se a realização de serviços de patrulhamento, cascalhamento e demais ações de manutenção necessárias para restabelecer a qualidade do tráfego. Gabinete da vereadora Tânia Ferreira, PP. Se tratando de indicação da presidente, coloco em discussão a indicação 260. Está em votação a indicação 260, aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 261/2025, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Indicação 261/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora. Vem respeitosamente indicar ao secretário municipal de Educação, o senhor Renato de Moura Collins, e à Secretaria Municipal de Assistência Social, senhora Eliane Moura, que seja realizada a inscrição das crianças residentes nas fazendas e assentamentos do município de Ribas de Rio Pardo, com o objetivo de garantir a entrega de brinquedos natalinos. A presente indicação visa assegurar que todas as crianças da zona rural sejam contempladas com ação natalina, promovendo inclusão, alegria e equidade no atendimento às famílias do campo. Ressalta-se a importância de organizar equipes e estratégias para viabilizar o cadastramento diretamente nas comunidades rurais, garantindo que nenhuma criança fique sem participar. Gabinete da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Peço ao primeiro secretário para fazer a indicação de número 262, também da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Indicação 262/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora. Vem respeitosamente indicar ao secretário municipal de saúde, Tiago Nossa Friose, e à secretária municipal de assistência social, Eliane Moura, que seja realizada ação itinerante de pesagem das crianças, bem como recadastramento e atualização do cadastro único, CAD único, das famílias residentes nas fazendas e assentamentos do município de Ribas do Rio Pardo. Justificativa: a pesagem periódica das crianças é uma exigência da condicionalidade da saúde
do programa Bolsa Família, sendo fundamental para o acompanhamento nutricional e o monitoramento do crescimento infantil. Quando essa etapa não é realizada, as famílias podem sofrer bloqueios ou suspensão dos benefícios, prejudicando diretamente o seu sustento. Nas áreas rurais e distantes da sede municipal, muitas famílias enfrentam dificuldades de locomoção, o que acaba impedindo a realização da pesagem obrigatória e do recadastramento do CAD único dentro dos prazos. Por isso, a presença da equipe itinerantes é essencial para garantir a pesagem regular das crianças, atualizar informações socioeconômicas das famílias, evitar perdas de benefícios por falta de acompanhamento, promover inclusão e acesso igualitário às políticas públicas, levar atendimento direto às comunidades rurais que mais necessitam. Gabinete da vereadora Rose Pereira, PSDB. Está em discussão as indicações da vereadora Rose, de número 261 e 262. Palavra com a vereadora Rose. Tá difícil esse microfone, viu? Boa noite a todos. Senhora presidente, em seu nome cumprimento todos os nobres vereadores aqui presentes, servidores, populações que nos acompanham aqui presencialmente e vocês que nos acompanham via Facebook. Essa indicação é 261, solicitando assistência social, Eliane de Moura e o Renato Moura Colles, que é o secretário de Educação e a secretária de Assistência Social, para que estude a possibilidade de estar indo fazer visita nos assentamentos, nas fazendas, para que as crianças moradoras das zonas rurais participem também dos eventos que aconteçam aqui na cidade. Sabemos que muitas crianças ficam de fora dos eventos sociais que acontecem na cidade por falta de condições de estar vindo até a cidade para fazer inscrições. Sabemos que está sendo feita aqui na cidade inscrições para entrega de brinquedos e que essas famílias das zonas rurais possam participar também. Então, eu peço que vocês estudem com carinho e visite essas famílias que moram nas zonas rurais, porque eles também precisam ser incluídos nessas ofertas sociais da nossa cidade. E também o recadastramento, do cadastro único, a pesagem das crianças. Sei que aqui na cidade está sendo feito, mas muitas mães que moram na fazenda, nos assentamentos, têm me perguntado, vai ter aqui no assentamento, vai ter aqui na fazenda recadastramento, cadastro único, porque se não fizer o recadastramento, se não fizer a pesagem, muitas dessas mães, elas perdem os seus benefícios, perdem o Bolsa Família, e muitas têm falado, olha, eu perdi meu Bolsa Família, porque eu não tenho condição de estar indo até a cidade para fazer o recadastramento do cadastro único. Então, eu peço ao secretário Tiago Friose, juntamente com a secretária de Assistência Social, que faça um meio de estar levando esse trabalho itinerante até as fazendas, até o assentamento, para que haja a pesagem dessas crianças e para que haja o recadastramento do cadastro único, para que elas não venham perder os benefícios que eles precisam e que é ofertado através do cadastro único. Só isso tenho para o momento, agradeço e já desde já, boa noite a todos. Continua em discussão as indicações da vereadora Rose. Está em votação as indicações de número 261 e 262, de autoria da vereadora Rose Pereira, missionária do PSDB. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 225, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. 263.
Indicação 263/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, com cópia às secretarias e aos secretários municipais, solicitando que seja realizada uma verificação em todas as secretarias e órgãos de atendimento do município para verificar a presença de galões de água vencidos. A presente indicação visa garantir a saúde e a segurança da população que utiliza os serviços públicos municipais. A presença de galões de água vencidos em secretarias e órgãos do atendimento pode representar um risco à saúde pública, pois a água contaminada ou com prazo de validade expirada pode causar doenças e outros problemas de saúde. Além disso, a verificação e a substituição de galões de água vencido demonstra um compromisso do município em manter ambientes saudáveis e seguros para a população. Diante do exposto, solicito a atenção e o apoio do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, para que essa importante demanda seja analisada, implementada, proporcionando à população um ambiente mais seguro e saudável. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 265, também indicação da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação 265/2025. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, com cópia ao secretário municipal, à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, senhora Eliane Moura Rocha, solicitando que seja realizada uma vistoria técnica e um plano de ação para melhorar as condições da Casa de Velório Municipal, especialmente no que diz respeito ao atendimento noturno e à higienização do local. A presente indicação visa garantir dignidade e respeito às famílias que utilizam a Casa de Velório, especialmente durante o horário noturno. Recentemente foram recebidas reclamações sobre as condições precárias do local, incluindo a presença de baratas e a utilização de galão de água vencido. A informação de uma família que ao ir numa conveniência para comprar água, pois não tinha na casa de velório, descobriram que o galão estava vencido e se viram forçados a comprar também um galão novo. Além disso, as famílias têm relatado a falta de assistência adequada, sendo deixadas sem suporte durante o período de luto. A Casa de Velório é um local de grande importância para a comunidade, onde as famílias se reúnem para prestar suas últimas homenagens aos entes queridos. No entanto, a falta de manutenção e higienização do local, somada à falta de assistência noturna, tem comprometido a dignidade e o respeito que essas famílias merecem. Diante do exposto, é fundamental que sejam tomadas medidas para melhorar as condições da Casa de Velório, garantindo um ambiente limpo, seguro, digno para as famílias. A vistoria técnica e o plano de ação solicitados permitirão identificar as necessidades específicas do local e implantar soluções eficazes para resolver o problema relatados. A melhoria das condições da Casa de Velório Municipal é uma medida necessária para garantir o respeito e a dignidade às famílias que utilizam. Além disso, contribuirá para a valorização dos serviços funerários oferecidos pelo município para a melhoria da qualidade de vida da população. Diante do exposto, solicito a atenção e o apoio do excelentíssimo prefeito municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social para que essa importante demanda seja analisada e implementada, proporcionando às famílias que utilizam a Casa de Velório Municipal um ambiente digno e respeitoso para o luto. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão as indicações da vereadora Jaqueline, de número 263 e 265. Palavra com a vereadora Jaqueline. Alô? Tá?
Boa noite novamente. Essas duas indicações, embora pareçam similares, mas um pouco diferente, né? A primeira indicação, a 263, ela diz respeito aos galões de água de todas as secretarias, porque nós recebemos, né, uma denúncia de moradores que ocuparam a casa de velório, né, para poder realizar ali o velório do seu familiar. E nós sabemos, né, que a casa de velório municipal, ela é pública, ela é realizada o auxílio funeral através da Secretaria de Assistência Social e, infelizmente, está um verdadeiro descaso com a população. Não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de demanda. A gente sabe o quanto é difícil aquele momento ali do funeral, e que as famílias mais carentes que usam daquele serviço. Não é particular, porque se fosse particular estaria diferente. E o tratamento com as famílias mais vulneráveis, ela precisa ser mais humanizado e precisa dar aquilo que cada pessoa, né, da nossa cidade necessita. Porque não estamos aqui pedindo construção, nem reforma, são coisas básicas. São coisas básicas do atendimento ali. A família me procurou porque eles foram tomar água e sentiram um gosto muito estranho nessa água. A água estava ruim, com gosto de... Eles falaram gosto de cano, de mangueira, e não conseguiam tomar essa água. Então, eles decidiram, a própria família, porque não tinha nenhum servidor no local durante o velório, decidiram comprar a água. Então, levaram, né, o recipiente até uma conveniência. Porém, nós sabemos que na conveniência ou qualquer mercado não aceita galão vencido. Esse galão era de 2024. Ou seja, nós estamos em novembro de 2025. Então, esse galão ficou lá, ou em outro lugar, ou em outra secretaria, não sei. Mas o fato está vencido desde 2024. Né? Ele era para ser utilizado até dezembro de 2024. Enfim, as famílias que passaram pela casa de velório talvez não perceberam o gosto da água e tudo mais, e essa família fez essa denúncia em relação à água. Isso é algo básico e preocupante ao mesmo tempo. Outra questão foram que tinham vários insetos na cozinha, me mandaram vídeos da situação que está a cozinha da casa de velório, falta de higiene mesmo, porque ali tem manuseio, né, de alimentos, e o banheiro também com fortes odores. Então, é essa situação hoje da nossa casa de velório. Talvez a gente não tenha conhecimento porque nós não usamos esse serviço. A partir do momento que você usa um serviço que está nessas condições, não tem como dizer que a família está inventando ou fazendo algum tipo de situação que não existe. Porém, peço, né, para que a secretária faça reveja essas situações, né, tanto da água, da limpeza. Isso é o básico que a gente tem que oferecer ali. A questão do servidor estar presente no momento do velório, porque você abre um prédio público e deixa só a família. Eu não vejo nenhum outro serviço público que a gente deixa somente a família no local. Né, como se dissesse, tome a chave e fique aí. Sem atendimento nenhum, sem nenhum servidor para respaldar qualquer outra ação ali na casa de velório. E outra situação que a gente encaminhou por isso, para todas as secretarias e secretários, para que eles vejam todos esses galões. Como que está a situação desses galões? Eles estão com água mineral realmente, está sendo abastecido de alguma forma, está vencido. E isso é preocupante, porque nós atendemos pessoas nos serviços, né, em todos os serviços atendemos pessoas, e também tem a saúde do servidor que está ali trabalhando. Então, são algumas situações que a gente precisa analisar e resolver o quanto antes. Obrigada. Continua em discussão as indicações da vereadora Jaqueline. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 264/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues, PP.
Indicação 264/2025. O vereador que esta subscreve de acordo com as normas legais e regimentais vem respeitosamente apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Robertson Luiz Moreira, que seja implementado um projeto de doação de terrenos no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, com a finalidade de atender as famílias que necessitam de moradias, visando amenizar a fila de pessoas para aguardar na lista de programa habitacional da cidade. Justificativa: nosso município ainda sofre os impactos da construção e o início da operação da maior fábrica de celulose do mundo, Suzano, especialmente na área de moradias populares. Há milhares de famílias cadastradas que aguardam na fila do cadastro do Departamento de Habitação em nossa cidade, o que demanda um esforço especial da administração para conseguir atender de forma razoável essas pessoas. A adoção de lotes terrenos é uma política pública eficiente, capaz de atender um grupo específico de pessoas que possuem condições de construir sua casa, ainda que de forma simples, mas não têm condições de adquirir um terreno. Esse programa de doação já existe em outras cidades e é um exemplo de sucesso a ser replicado em nossa realidade. Para muitas dessas pessoas, a aquisição de um terreno se tornou inviável, em razão da considerável aumento de valores dos imóveis e que exige ação rápida do poder público. Gabinete do vereador José Leriano, PP. Está em discussão a indicação de número 264, de autoria do vereador José Leriano Rodrigues, PP. Palavra com o vereador José Leriano. Nobres pares, considerem todos saudados quando fiz o uso da palavra anteriormente. Bom, com essa indicação, estou apresentando ao prefeito, ao executivo, essa possibilidade do município tentar resolver de alguma forma e atender a uma faixa importante daquelas pessoas que aguardam na fila por moradia em Ribas do Rio Pardo. Nós sabemos que nem todos têm condições de construir, mas nós sabemos também que muitos deles têm condições de construir, né? Ribas foi contemplado aí no passado com o programa Lote Urbanizado, e muitas pessoas hoje têm as suas casas através de um programa parecido, né? Onde o município doou os terrenos, o governo do estado construiu o alicerce, a primeira fiada de tijolo, e o contemplado construiu a sua casa ali dentro de um prazo determinado. Casas padronizadas, com a planta específica fornecida pelo governo e que, ao longo dos últimos anos, se mostrou eficiente para muitas pessoas aqui em nossa cidade. Nós sabemos do tamanho da fila por habitação em nossa cidade, sabemos também os valores dos terrenos hoje aqui que não estão acessíveis a todos, os lotes que estão sendo vendidos de forma parcelada não entram no orçamento de muitas famílias, e o município ele tem ali hoje 30 hectares que foram ao lado do Jardim dos Estados, que foram adquiridas pela gestão passada, mais 11 também que a atual gestão adquiriu, e então essa indicação é para que o município nos forneça essas informações, apresente um cronograma, porque não é tão difícil. Se você já comprou a área, implantar um loteamento, destinar esses lotes a quem precisa. Ontem eu recebi uma foto de uma moradia construída numa área de invasão, uma casa com 3 peças em alvenaria, com colunas de concreto muito bem feita, num lugar que não vai poder ser regularizado, porque é uma área de preservação ambiental e, de forma alguma, ela vai poder ser regularizada. E não são poucos os casos de boas construções em área de invasão, em área de risco no nosso município, e essas construções, num futuro próximo, elas deverão ser desocupadas e provavelmente demolidas. Então, o que a gente precisa é envidar esses recursos do município para atender essas pessoas que hoje estão pagando aluguel, que hoje não têm mais condições de pagar o aluguel, estão sendo obrigadas a ir para a área de invasões, né? A gente sabe que o município tem trabalhado para coibir esse tipo de
de invasão, principalmente em área de preservação ambiental. Mas a gente sabe que quando a família não tem mais condições, né, bate o desespero e o que resta é, às vezes, né, construir, que seja um barraco ou 2 peças de alvenaria para poder morar com a família. É um recurso que traz um impacto social muito grande. O município tem condições. Nós já aprovamos aqui, na semana retrasada, a aquisição de uma grande área para lotes industriais. Então, a gente tem que cuidar para que a política pública ela atenda a todos os públicos. O empresário que quer investir aqui em Ribas, aos moradores de Ribas que aguardam há 10, 20 anos para ter a sua casa, e a gente, de forma complementar, atuar junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, oferecendo opções para quem precisa de casa. Né, o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, ele não tem, isso não é só em Ribas, ele não tem disponibilizado tantas unidades, né? Nós sabemos que o município tem se mobilizado em Brasília para tentar trazer uma quantidade maior para Ribas, em função desse ritmo de desenvolvimento que nós estamos vivendo, mas até agora isso não aconteceu. Né? O que nós temos atualmente é a construção de 100 casas, mais 50, mais 20, mais 25, ali na região do 40 Ribas, mas isso é muito pouco, está muito aquém daquilo que a gente precisa. E nós precisamos cuidar para que o nosso trabalho continue melhorando a vida das pessoas. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador José Ileriano. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 266/2025, de autoria do vereador policial Christopher PL. Indicação 266/2025. O vereador que esta subscreve, no uso das atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente indicar ao senhor Edipo Thiago Furlan, digníssimo supervisor da Sanesul Ribas, com cópia ao senhor Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de infraestrutura. Indica a necessidade de implantação de rede de esgoto no bairro Jardim dos Estados, contemplando as seguintes vias: Rua Paraíba, Rua Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Piauí e Avenida Lisboa. A presente indicação vem atender à solicitação de demandas apresentadas pelos moradores que vêm enfrentando dificuldades em razão da falta de rede de esgotamento sanitário no local. Sua ausência tem gerado transtornos e pode afetar a saúde pública e a qualidade de vida da comunidade. Contamos com a atenção do secretário de Obras e do supervisor da Sanesul para sanar esse transtorno aos moradores do bairro Jardim dos Estados. Gabinete do vereador policial Christopher PL. Está em discussão a indicação do vereador Christopher PL. Dispensa comentário. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos nobres vereadores aqui presentes, as demais pessoas, aquelas que nos assistem via mídia Facebook da Câmara. Eu quero aqui aproveitar o requerimento da nobre vereadora Jaqueline, né, sobre a questão dos pontos, estrutura dos pontos de ônibus aí do Zerinho, reforçar sobre a indicação que eu fiz no mês de março de 2025, né, cobrando aí a estrutura desses pontos, né, como já foi dito, coberturas, iluminação, rampa de acessibilidade, enfim, outros benefícios aí para a nossa população, que até o momento a gente não teve êxito nessa indicação. Eu estive visitando os bairros da nossa cidade e a gente se depara aí, como já foi dito, com as pessoas nos pontos de ônibus expostas ao sol, chuva, em pé,
ainda mais agora que nós estamos entrando aí nesses meses que são propícios para essas intempéries aí de chuvas, né, entre outras. Então, eu reitero aqui a minha cobrança junto ao prefeito para que seja dada uma maior atenção neste caso. Mais uma vez, são situações relevantes que necessitam de atendimento com urgência. Nós temos o orçamento a ser cumprido, mas nós temos arrecadação para isso. Então, gente, nós precisamos mudar esse conceito. Porque mais que um ponto de ônibus, é sim respeito com quem depende do transporte público. Estrutura, conforto, segurança visam garantir dignidade no dia a dia da nossa gente. Sem mais, presidente, obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com a vereadora Rose. Sintam todos cumprimentados nessa noite, na minha fala anterior. Nesse momento, eu só quero fazer um agradecimento em nome da dona Tereza, que mora lá na Rua Bacuri, Jardim das Palmeiras. Ela solicitou ao secretário Sandro que fosse reparar a iluminação da rua dela, que estava no escuro há dias. E a gente entrei em contato com ele e ele foi, atendeu no mesmo dia. Então, em nome desta moradora, eu quero agradecer ao secretário de Obras, Sandro Machado, e toda a sua equipe. Porque, muitas das vezes, a gente não faz requerimento aqui, não vem na tribuna, não fala dos requerimentos, mas a gente tem trabalhado, tem ido até os secretários, tem levado as demandas. Então, eu quero agradecer a ele e toda a equipe do Sandro. E os demais secretários também, que eles sabem que quando a gente tem uma demanda, secretário de assistência social, secretário de saúde, a gente vai até o gabinete deles, conversa com eles, leva a demanda e muitas das vezes são atendidos. Sabemos que tem muitas coisas a fazer e tem muitas coisas a realizar na nossa cidade, mas nós temos buscado, temos levado as demandas da população até eles. E também reforçar aqui que a nobre vereadora Lucy também tinha feito essa indicação para cadastro de brinquedos nas fazendas, e hoje quero aqui reforçar essa indicação, que seja feito sim, porque levar alegria para uma criança não tem preço. Muitas das vezes a pessoa fala, olha, muita coisa para fazer, e a vereadora tal está pedindo cadastro para entregar brinquedo para as crianças. Mas quem já foi pobre, quem sabe o que é não ter um brinquedo, uma boneca, um carrinho para brincar, sabe o que é levar alegria para uma criança. Porque eu fui criança e, na minha época, não tinha esses programas, não tinha esses benefícios que a gente recebia, presentes, brinquedos, e eu era uma criança muito pobre, não tinha condição de comprar uma boneca, um brinquedo, e eu olhava muitas das vezes as crianças com uma boneca, e eu falava, eu gostaria de ter uma boneca dessa. Então, eu sei o que é isso. Então, por isso, eu quero reforçar aqui, que leve até as fazendas, não importa a distância, sabemos que nós temos condições de chegar até lá, mas muitos deles não têm condições de virem até aqui. Muito obrigada, somente isso. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite novamente. Eu trouxe aqui para explicar para algumas pessoas sobre a questão desse projeto de lei complementar que a gente votou hoje, né, que cria-se 118 cargos. Né? Eu trouxe o estudo técnico que foi enviado para a Câmara Municipal. E, nesse estudo técnico, ele fala que nós aumentamos, né, 109 vagas nos cargos existentes, foi criado 2 cargos novos, e totalizou-se de 118 cargos na administração pública. Esse estudo, na verdade, que eu considero que não é um estudo técnico, né, porque de 2 folhas, sem explicar a alocação desses cargos, os impactos que isso causaria realmente, né,
A única justificativa plausível é que nós não vamos chegar ao limite da receita de 54%, e nós vamos aumentar de 43% para 46% da receita corrente líquida. E no ano atual, né, seria um valor esse do nosso orçamento, né, de 10.700.000. No exercício 1, 11 milhões, e no exercício 2, 12 milhões. Que a gente vai ficar com uma margem de 8% apenas, né, para chegar nesse limite de 54%. E os cargos que foram criados, o meu questionamento é o seguinte: sou servidora pública, né, entendo um pouco da administração, e sei que esses cargos, como, por exemplo, diretor cirúrgico, secretário de escola e diretor escolar, eles são justificáveis, né? São totalmente justificáveis. E são poucos cargos criados, né, conforme o número de escola, que são escolas novas. Porém, o que causa estranheza nessa situação é gerente de áreas, né, 32 novas gerências, sendo que hoje nós temos, né, gerente de área 74. E nós vamos criar 32 gerências. Nós vamos chegar ao número de 106 gerências. Aí eu me pergunto, diante dessa nova estrutura administrativa, criou-se uma nova secretaria? Criou-se novos departamentos? Então, são situações, eu até contei no organograma que veio, eu falei, gente, deve ter criado uma secretaria nova para Ribas, com certeza. Pelo número de assessor, né, que aumentou consideravelmente, mas o que me chama a atenção é esse gerente de área, diretor de departamento, 23 novos diretores de departamento, 32 novos gerentes de área, 5 coordenação, que não tem, né, a gente nem sabe, né, não recebemos para onde que serão essas coordenações. Diretor de departamento, né, e gerente de área. Então, assim, que são 23 diretores novos de departamento. Para onde vai todos esses cargos? Para qual secretaria? Na nova estrutura não existe uma nova secretaria, né? Então, a gente está falando aqui de um valor de R$ 802.502 reais mensais, né? E se a gente levar em consideração o que a gente precisa hoje em Ribas, será que é de melhorar nossos serviços que nós temos cobrado em todas as sessões? Ou será que é de melhorar, de aumentar a quantidade de pessoas que mandam na prefeitura, de gerentes e de diretores? Eu acredito que em cada setor vai ter 2 ou 3 gerentes, porque aonde vamos comportar esses gerentes? Aonde vamos comportar mais de 32 diretores, né? Será que hoje o nosso problema é o atendimento na ponta daquelas pessoas que precisam de médico, daquelas pessoas que precisam de fonoaudiólogo, né, que eu recebi uma resposta recentemente que tem 105 crianças esperando por fonoaudiólogo? Os profissionais não vão dar conta. Eu já fui um assistente social do CRAS que atendeu a cidade inteira sozinha, numa gestão passada. E isso adoece o profissional, porque a demanda está lá e você tem que atender. Então, não importa quantas horas você vai atender, quantas pessoas você vai atender, você tem que atender. É assim que funciona. E quando a gente diminui essa possibilidade de aumentar essa equipe técnica, esses especialistas, e aumentar cargos numa gestão, o que a gente está fazendo? A gente está prejudicando todos os serviços públicos que existem, todas as prestações de serviços que tem, no atendimento na ponta, daquele usuário que precisa da saúde, da assistência, da educação. E eu fiz uma conta breve, com esse valor de R$ 800.000 mensal, só de cargos, que foi aprovado hoje aqui, nós contrataríamos 114 enfermeiros por mês. Nós contrataríamos 114 farmacêuticos, pelo salário deles de hoje. Não estou falando que isso é só para a gente visualizar materialmente esse valor, a quantidade desse valor
do que teríamos, né, de pessoas técnicas na ponta atendendo. Se a gente considerasse esse valor de 800 mil mensal, nós contrataríamos 145 profissionais de nível superior para atender a população realmente, porque muitas vezes esses cargos entram pessoas que não têm qualificação e também não têm nenhum conhecimento na área administrativa e nem de atendimento. E eles não podem assinar. Eles não, porque assessor não vai assinar, diretor não vai assinar, ou seja, atendimentos, eu falo, né? Não adianta você contratar um assistente social como assessor, ele não vai poder exercer a função dele de assistente social. Nós temos conselho para isso. Assim como o psicólogo, assim como o fonoaudiólogo, assim como o médico. E desse valor de 145 servidores que a gente poderia estar chamando do concurso ou contratando, dentre eles, poderiam ser 145 professores, 145 TO, porque a maior briga nossa com as mães atípicas, a maior luta nossa é falta de atendimento especializado. Fonoaudiólogo, TO, né? Nutricionista entra nesse rol de servidores que poderiam ser contratados, psicólogo, fisioterapeuta, teve requerimento dessa Câmara para chamar fisioterapeutas. Imagina, 145. Não vou dizer que a gente vai fazer essa contratação de 145 fonoaudiólogos, 145 terapeutas, mas para a gente ter uma ideia do que esse valor de 800 mil mensal para cargos de diretores e assessores poderiam impactar diretamente na vida da população, nos atendimentos dos CRAS, nos atendimentos da saúde, nos atendimentos dos dentistas, médico. Fiz uma conta também aqui com os médicos. A gente contrataria 44 médicos com esse valor de 800 mil reais mensal, com base no salário do concurso. E enfermeiros, 114 enfermeiros e farmacêutico. Então, quando uma pessoa pede para ter uma farmácia num posto, a resposta que a gente tem, enquanto vereador, é que não tem como contratar. Né? Não tem como, realmente não vai ter como. Do jeito que está essa situação, no nosso orçamento, a gente receber 2 folhas e falar que é um estudo de impacto orçamentário, sem nenhuma justificativa, sem nenhum planejamento, sem nenhuma transparência do que como vai ser esses cargos, é difícil. É difícil a gente ser conivente, é difícil a gente votar em algo que não está claro. E algo que não é prioridade para a nossa população. Eu acredito que nós estamos lidando com recurso da população. Não é recurso do prefeito, não é recurso dos vereadores, mas é justamente da população. E isso vai melhorar na vida de quem? Ter 23 novos diretores, ter 30 e poucos, 118 comissionados. Vai impactar na vida de quem? Não há transparência, não há resultado. Qual é a efetividade disso? A justificativa teriam que estar nesse estudo técnico do impacto orçamentário que chegou na Câmara essa semana. Então, parece que o nosso trabalho no Legislativo não é para questionar, porque as coisas chegam tudo depois, a gente tem que aprovar numa sessão só. E a população? A gente não está aqui para dizer simplesmente que não vota, mas que houvesse realmente um trabalho mais dedicado às pessoas, que houvesse realmente uma preocupação com os servidores que estão lá na ponta. Hoje eu encontrei uma servidora que atende todos os dias, que está sobrecarregada. Isso é a realidade de muitos técnicos. Muitos técnicos. E não adianta a gente falar que é o assistente ou é a fono que não atende. Eles estão atendendo diariamente, mas a demanda aumentou. E nesse estudo, eles falam claramente, de 23 mil habitantes, estamos com 30 mil habitantes. E isso justifica criar mais cargos? Ou justificaria a gente chamar do concurso, a gente fazer contratações, né? Porque na saúde, por exemplo, tem outras formas de contratar também. Então, é preocupante essa situação. E é um dinheiro público que vai ser investido em cargos.
Então, essas considerações que eu gostaria de fazer e esses esclarecimentos. Obrigada, presidente. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com o vereador Lucas. Saúdo todas as pessoas presentes, a todos cumprimentei na fala anterior. Hoje o meu voto contra a criação de novos cargos de comissionado, e eu quero explicar com clareza essa decisão. Nós estamos aqui há tempos falando, inclusive tivemos uma solicitação hoje, sobre a lista de aprovados do concurso. Sabemos que há necessidade de chamar muitas pessoas para assumir esses seus cargos, né? E esse ano a gente não teve valorização real dos nossos servidores públicos. Na última audiência que nós tivemos aqui, foi bem claro que não teria como pagar esse reajuste de servidores, pois não tinha dinheiro. E como que chega um projeto para a gente hoje, aumentando 118 cargos, R$800 mil e 10 milhões anual para cargo comissionado, sem ser cargo técnico, sem ser um médico contratado, são cargos comissionados de assessores, cargos comissionados que a gente não está precisando hoje, porque a gente tropeça em pessoas e secretarias sem nada o que fazer. Tem diretor do diretor do diretor do diretor, e vamos criar mais cargo de diretor. É impossível a gente acreditar numa coisa dessa. Tudo bem, né, que eu ouvi hoje, na gestão anterior se criaram 179 cargos, mas a gente estava recebendo uma fábrica com 14 mil pessoas. Essa fábrica está instalada hoje. Essa fábrica tem 3 mil pessoas trabalhando diretamente e indiretamente. E os nossos serviços públicos estão precários. Nós temos mães precisando de atendimento de TO desde o início do ano. Nós temos filas de espera de fisioterapia. Nós temos filas de espera em psicologia. Nós temos filas de espera de psiquiatra. Nós estamos com calamidade nos prédios públicos. Tem parede caindo nas nossas cabeças. E a gente vai contratar mais comissionado, mais cabide de emprego? É isso a resposta que a população quer saber da gente. Então, meu voto contra é um voto contra sincero, não é um voto contra o prefeito, não é um voto contra a gestão, é um voto contra essa desordem de contratar pessoas sem necessidade, sem o básico que nós estamos precisando no município de Brasil Rio Pardo hoje. Concordo em 2 criações, porque abriram 2 escolas, o IMEI Raio de Sol e o IMEI Aquarela. Precisa ser criado o cargo de diretor, porque não existe, e o cargo de secretário, que não existe. Agora, os demais não têm explicação. Todos os dias a gente vê portarias com 100% de representação. E para valorizar o servidor público não tem dinheiro. Foi isso que a gente ouviu aqui na última sessão que a gente teve na audiência pública, que não tem como valorizar o servidor público. E a gente não viu no novo projeto para o ano que vem, do orçamento, falando sobre esses servidores que não tiveram seu reajuste real, né? Só teve o reajuste da inflação, seu aumento real. Não está planejado e não vai haver. Não adianta a gente dar mais um voto de confiança, igual a gente deu para o prefeito no início do ano, que pediram esse voto de confiança para a gente, que até o final do ano ele valorizaria o serviço público, os servidores públicos, e nós não tivemos. Então, a gente não precisa ficar dando voto de confiança o tempo todo, igual nós estamos fazendo. E estamos tentando ajudar, aprovando tudo que vem. E, pasmem, tudo de última hora. Chegou ontem, nós nem conseguimos ouvir direito esse projeto, e já votamos hoje de urgência, já está sancionado. Né, respeito os nobres colegas, nossos pares, né, sei de cada um tem sua convicção, né, não sou contra vocês estão certos, mas a gente tem que se questionar, porque a população vai nos questionar amanhã. Ainda mais nós que trabalhamos em escola, trabalhamos no setor público, amanhã vão nos questionar, vão nos xingar, vão nos bater. E hoje eu comentei hoje com os nobres, a gente não pode pegar essa responsabilidade para nós, isso tem que ser transparente com a população. São projetos que chegam, que a hora que vota já foi, não tem mais como voltar atrás. E amanhã vamos questionar. A primeira coisa que vão perguntar, eu tenho certeza que muitos de nós aqui já estão sendo xingados agora. Muitos. E a gente tem que aguentar. A gente vai ter que aguentar isso. Porque a gente tem que parar e ver qual é o impacto com a população. O que vai ser de benfeitoria para a população? O que vai mudar na fila de espera do SUS? O que vai mudar na fila de espera de crianças em creche? O que vai mudar a realidade do nosso povo? Não. Vai mudar a vida de quem está recebendo um pouco e vai conseguir pegar um cargo de diretoria. E acompanha o diário oficial, exonera assessor 1, nomeia no mesmo dia, cargo de diretor. É só vocês acompanhar que vocês vão ver que é assim que funciona. Tira de um, põe em outro. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós estamos carentes de atendimento público, de todos os setores, de assistência social, de professores, de pessoas que estão esperando o concurso público. E hoje o nobre vereador José
plausível, merece palmas, preocupado, porque março vai acabar e tem gente que está na portinha ali, ó, está esperando uma para ser chamada, e tem a vaga dela. Você pode procurar que tem a vaga dela, mas não é chamada. E é isso que me preocupa. A pessoa estudou, pagou, passou, que a coisa mais difícil do mundo é você passar no concurso público. É a coisa mais difícil. E quando você passa, é uma emoção gigante. E você chegar na portinha e ser chamado, é a decepção maior ainda. Porque aí vem pessoas de fora, de outros municípios, e passa na sua frente. Pega a vaga que é sua, do seu município, de Brasil Pardo. E é assim que teve acontecido no último concurso. A maioria dos efetivos que assumiu o concurso é de fora. Aí, quando é da casa, que é a vez dele, acaba o concurso. E aí a gente fica como? Morador de Ribas, nascido em Ribas, a gente fica como? A gente fica triste. Então, não é a posição ferrenha, não é aquela posição daqui que a gente quer fazer baderna, nada. A gente só quer pensar nas pessoas que escolheram a gente para ser representados. A gente está representando as pessoas lá da ponta, quando a vereadora colocou, das pessoas pobres que estão aguardando ganhar um brinquedo, né? Estão aguardando chegar até lá, porque o município não é feito só da zona urbana, da zona rural também. Parabéns, vereadora, por sua indicação. A gente não pode esquecer dessas pessoas. E é isso que nós temos que pensar. Então, eu voto hoje contrário, com a consciência limpa, sem medo de perseguição, sem medo de ser apedrejado. Eu voto mesmo pensando no povo que me elegeu, do povo que espera alguma coisa de mim. Muito obrigado, somente, presidente. Continua livre a palavra no grande expediente. Quero deixar aqui meus sentimentos à família da dona Pepa, pelo trágico acidente, né, que tirou sua vida. O filho foi vereador por 2 mandatos, tive a oportunidade de ser vereadora com ele. Então, fica aqui registrados o meu sentimento a toda a família por essa tragédia que aconteceu, que tirou a vida de uma senhora de 84 anos. Meus sentimentos a todos. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.